Olá, está começando mais um programa Uniso Comunidade. No programa de hoje estamos recebendo os professores de enfermagem Irineu Contini e Bruna Damas. Eles vão falar sobre saúde. Vamos receber também os organizadores do segundo encontro de carros clássicos aqui na Uniso, professores Léo Vitorino da Silva e Davilson Mena Júnior. Está no ar o programa Uniso Comunidade. No programa de hoje estamos recebendo os professores do curso de enfermagem da Universidade de Sorocaba, o professor Irineu Contini e a professora Bruna Damas. Como de praxe no nosso programa, a gente começa conhecendo um pouco mais do perfil dos nossos entrevistados. Professora Bruna, muito obrigada pela sua presença, professor Irineu também. Vamos começar pela senhora. Queria que a senhora falasse um pouco sobre a sua formação, tá? Onde a senhora se graduou, a sua titulação acadêmica e a sua experiência profissional enquanto enfermeira e enquanto docente. Eu me formei na Universidade de São Paulo, na USP, e eu tenho mestrado em pediatria. Minha experiência profissional é em adulto e criança. Eu trabalhei durante 10 anos no INCOR, no Instituto do Coração do HC. E como docente eu dou aula em universidade há 11 anos. E na Uniso a senhora está há quanto tempo? Há 3 anos. 3 anos. A senhora mora em Sorocaba mesmo? É de Sorocaba? Então, eu me mudei para Sorocaba há 3 anos. Eu sou de São Paulo, aí vim para Sorocaba há 3 anos. A senhora hoje está só com atuação acadêmica ou também está com atuação profissional? Não, só atuação acadêmica. Eu dou aula aqui na Uniso e dou aula na Unip, aqui em Sorocaba. Muito bem. Professor Irineu, da mesma forma, gostaria que o senhor falasse da sua graduação, da sua titulação acadêmica e da sua experiência profissional. Bom, eu sou formado há aproximadamente uns 18 anos. Me formei na Universidade 9 de Julho. Eu tenho a parte de especialização em auditoria em serviços de saúde e mestre em comunicação e cultura. Muito bem. E aí a sua experiência profissional? A experiência profissional, eu trabalhei já nos hospitais, na parte de educação continuada, que é a parte de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Deixa eu começar a pôr a pergunta aberta para vocês, aí vocês dois podem responder, tanto o professor Irineu quanto a professora Bruna, com relação a uma questão que muitas vezes se confunde o leigo. Eu, por exemplo, posso ficar na dúvida quais são as diferenças entre um auxiliar de enfermagem, um enfermeiro que eventualmente tem um curso técnico e o enfermeiro que, como se forma aqui na universidade, tem nível superior. Qual é a responsabilidade de cada um e qual é a função de cada um no cotidiano do hospital? Quer começar, professora Bruna? A enfermagem ela tem uma característica de ter profissionais de níveis diferentes, né? O técnico e o auxiliar de enfermagem, eles são formados, tem um ano, o técnico tem 1 ano e meio de curso e o auxiliar de enfermagem tem 1 ano de curso. A ideia é que o auxiliar de enfermagem vá desaparecendo com o tempo e fique só o técnico de enfermagem. O técnico ele vai fazer atividades que sejam voltadas ao paciente, mas atividades não tão invasivas. Então, trocar cama, limpar o paciente e assim por diante. Faz a medicação ainda. E o enfermeiro, que aí o enfermeiro é o cara que tem o curso superior, né? Então, a partir da formação superior, o enfermeiro ele lidera essa equipe. Inclusive, é proibido por lei você ter qualquer um dos outros 2 profissionais se você não tiver o enfermeiro para liderar. Né? Então, o enfermeiro lidera a equipe e faz os procedimentos invasivos com o paciente. Agora, professor Irineu, muitas vezes se discute até de forma pejorativa, tá, que o enfermeiro é aquele que não teve condições de ser médico, não teve capacidade para ser médico. Ainda existe esse tipo de tabu, esse tipo de fala pejorativa do profissional? Eu acho que ainda existe esse tipo de fala, mas assim, acho que o profissional, o enfermeiro, ele vem se destacando, né? Vem crescendo bastante a profissão, a enfermagem, o enfermeiro, de uma maneira geral, vem ganhando bastante espaço, né? Com o apoio também das resoluções, dos pareceres que a gente tem dentro do Conselho Regional de Enfermagem. Hoje a atuação, por exemplo, quando a professora Bruna fala de forma evasiva, é quando você mexe com o paciente, você faz um procedimento, você tem uma atitude física com ele. Invasivo, é isso? Invasivo. Isso, que você invade o paciente. Invade, Então, passagem de sonda, uma sonda nasointeral, uma sonda nasointeral, uma sonda vesical de demora, sonda para urina, sonda para alimentação desse paciente. Alguns procedimentos ligados para definir como vai ser feito o cuidado. O técnico e o auxiliar, eles executam o cuidado que é definido a partir da formação do enfermeiro.
Então, é o enfermeiro que define quais são as prioridades do cuidado desse paciente e como deve ser feito o cuidado. Agora, por exemplo, aí ele tem uma supervisão médica ou, em algum momento, ele tem autonomia, professor Irineu, para fazer essas atitudes e tomar essas atitudes no hospital, por exemplo? O enfermeiro ele tem a autonomia, por isso que tem as duas diferenças, né? A questão da conduta médica e a questão da conduta do enfermeiro. Então, o enfermeiro, normalmente, ele vai liderar a equipe, que são os técnicos e auxiliares de enfermagem, e em algumas situações ele tem a tomada de decisão, que parte do enfermeiro. Mas é claro que é sempre atuando junto com a equipe multidisciplinar. Então você tem desde o médico, você tem o fisioterapeuta, você tem o pessoal o farmacêutico, né? E outros integrantes da equipe que ajudam nesse cuidado mesmo, aí, na promoção do cuidado. Agora, por exemplo, não é atuação do enfermeiro, do profissional de enfermagem, estamos falando tanto independente de gênero, ele atua só no hospital ou ele tem uma outra atuação hoje profissional que permite que tenha um campo de trabalho mais vasto? Hoje existe assim um campo amplo, né, quando você fala para o enfermeiro, para os profissionais de enfermagem de uma maneira geral, desde os hospitais, que acho que o pessoal centraliza muito, né, mas também nós temos as escolas, as creches, né, também temos, acho que casas asilares, que são as instituições, asilos, onde encontram-se os idosos, casas de parto, se eu não me engano, também. Então, assim, tem um leque muito grande, né? As instituições também, a área acadêmica, né? Onde tem a formação do profissional enfermeiro nessa área e assim por diante. Então, é um profissional liberal, né? É um profissional bem... Ele pode dar assessoria, pode dar... por exemplo, tem muita gente trabalhando hoje com auxílio com a mãe depois do parto, então vai lá e dá orientação sobre aleitamento materno, né? Então, domiciliar e autônomo, Isso. né? Então, ele não tem que estar vinculado ao médico nem nada disso, né? São profissões diferentes, né? Ele pode, então, montar uma empresa? Pode, tem consultório de enfermagem. De home care, por home exemplo? Home care, Pode. sim. Existe o serviço de home care, existe também esse serviço também, como a Bruna falou, para as mães, o pós-parto, que a gente costuma dizer. Pós-parto, né? Aleitamento materno, curativos, né? Na verdade, o médico e o enfermeiro, eles têm posições diferentes. O médico não tem uma relação de chefia com o enfermeiro, né? O enfermeiro tem uma relação de chefia com o técnico e o auxiliar de enfermagem. Mas são profissões diferentes, né? Que tem categorias e tem, na verdade, funções muito diferentes. Então, quando a gente fala do enfermeiro atuando sozinho, né? Ele atua sozinho dentro da sua área profissional. Então, ele não precisa de uma orientação médica para fazer um curativo, não precisa de orientação médica, inclusive no parto, né? Você tem um enfermeiro que faz especialização em obstetrícia, é ele que faz o parto. Então, ele faz o parto e faz todo o contingente posterior ao parto. Pode fazer parto domiciliar e assim por diante. Agora, por exemplo, numa situação de carros de resgate, por exemplo, obrigatoriamente precisa ser um médico ou pode ser um enfermeiro graduado que acompanhe um carro de resgate, tanto de corpo de bombeiro, quanto de uma empresa privada, ou um carro de resgate de uma concessionária de autoestrada? É que são diferentes, né, na verdade. Mesmo no SAMU, só uma das ambulâncias vai ter médico. Existe ambulância que sai só com técnico de enfermagem. Tá, daí não é nem o enfermeiro graduado. Nem o enfermeiro graduado que vai. Então, depende do tipo de atendimento que você vai ter. Quando a gente fala de estrada, esses atendimentos que são da CCR, por exemplo, eles nem todos vão ter enfermeiros na ambulância. Na verdade, nem técnicos de enfermagem, né? Eles são socorristas, assim como o bombeiro, né? Então, o bombeiro também ele é socorrista. E aí, a relação do que ele pode fazer na área é diferente. Então, uma ambulância que vai como médico pode fazer coisas mais avançadas, né? É um suporte avançado. O suporte tem que ser mais... Então, pode entubar o paciente e tal. Se vai o enfermeiro, a gente dá o suporte até chegar no local ou o médico chegar no ambiente para fazer o atendimento que seria da alçada do médico. E o socorrista é para fazer, em tese, o resgate. Só o resgate. Tá, ou a remoção ou a classificação do paciente ali naquela área. É conforme o cenário, né? Porque para cada situação você tem um cenário conforme a vítima e assim por diante. Isso é uma tendência, inclusive, hoje nos pronto-socorros, você ter também o técnico, não sei se é o técnico de enfermagem ou o enfermeiro graduado, que faz a recepção do paciente também e faz aí a indicação para onde ele vai. De repente, ele não precisa nem passar por um médico, porque o técnico ou esse enfermeiro já fez na entrevista, já percebeu o que ele precisa, enfim. É isso, de fato, também é uma... É a classificação de risco de Manchester. Né? A classificação de risco ela é feita pelo enfermeiro. Então, ele define, na verdade, o tempo do atendimento. Ele diferencia a emergência da urgência, né?
Então, eu disse, o paciente pode esperar 10 minutos para ser atendido, se tem que ser atendido nesse momento, ou pode esperar até 1 hora. Então, essa classificação é importante para... O que define, por exemplo, o atendimento? Porque, obviamente, que quando a gente chega no pronto-socorro, eu quero ser atendido já, né? Eu não estou com paciência, eu acho que a minha unha encravada tem que ter prioridade do que aquele que está infartando. Como é que daí você, o enfermeiro, ele conversa, ele dá um alinhamento no paciente, sossega o paciente numa situação dessa? Não, existe um protocolo para você seguir, né? Então, uma sequência de perguntas e de questões que a gente faz para o paciente, eu examino o paciente e avalia se é um risco iminente ou se é um risco que dá para esperar. Porque quando a gente fala de atendimento de PS, não é o atendimento de quem chega primeiro, é o atendimento de quem está mais grave. Né? Então, independente do momento de chegada, né? Se você foi classificado como alguém que pode esperar e chegar outro paciente na frente que precisa do atendimento mais imediato, né? Ao invés do outro que é imediato, né? Então dá para esperar um pouquinho. Então, esse paciente vai ser separado. Então, o enfermeiro, ele é graduado, ele tem formação capaz de avaliar o paciente e avaliar os riscos do paciente a partir dali. Esse critério, por exemplo, professor Irineu, ele segue um padrão internacional, um padrão nacional? Segue quem determina, tá, quem é que deve ser atendido antes? Então, existe um protocolo, que é o que a Bruna falou, que é a classificação de Manchester, né? É uma escala que tem por cores, né? E lá tem determinado já o tempo para determinado tipo de atendimento. Então, se você tiver um paciente, por exemplo, com uma cólica de rim, por exemplo, então praticamente ele entra, acho que na linha amarelo, né? Amarelo. Que é a classificação amarela. Aí você tem, se não me engano, a vermelha, que é praticamente, acho que é a emergência mesmo, que ele tem que ser atendido assim, não tem tempo, não requer tempo, tipo, tem que ser Não pode demorar, esperar nada. Não pode esperar, então tem que ser imediato. Então é diferente, por exemplo, da unha encravada, da dor de cabeça. Eu não sei o que eu estou sentindo, mas não estou bem hoje. Tá. Então esse mal-estar... Mas existem alguns sinais de perigo, né? Tá. Então por isso que existe no pronto atendimento tem uma sala normalmente, que é o acolhimento, né? O acolher é justamente o profissional de enfermagem vai estar verificando seus sinais vitais, verificando as suas queixas e assim por diante. É uma entrevista, né? Para pegar os dados... pressão arterial, muitas vezes. Pressão arterial, frequência cardíaca. Então, pega os dados tanto objetivos e subjetivos, né? Como expressão, coisas que o corpo costuma... É feito até muitas vezes até aquele exame de sangue, né? Pelo dedo, às vezes faz... Glicemia capilar. Que é a glicemia, né? Isso. Mas existem alguns sinais de alerta que tornam o paciente mais... que tem que ser atendido antes. Então, por exemplo, tem protocolos específicos. Protocolo de dor torácica, protocolo de sepse. Então, se o paciente chega com características de infarto, ele vai ser atendido de forma imediata. Né? Porque quanto antes ele for atendido, menor a sequela ou maior a chance de sobrevida do paciente. Né? Então, estes sinais é que vão colocar a classificação do paciente dentro do contexto do PS. Agora, professor Irineu, com relação à questão de gênero para a profissão, é uma profissão ainda que tem uma tendência de mais mulheres fazerem opção, ou os homens estão ganhando espaço nisso ainda? O senhor é um exemplo disso, de um profissional extremamente conceituado, e isso inspira até, de repente, outros meninos que estão na faixa dos 17, 18 anos e vão prestar o vestibular, verem a atuação do profissional de enfermagem? Sim, na verdade ainda continua sendo a maior parte são as mulheres, né? Que fazem o curso de enfermagem, mas nós também temos os meninos, né, os homens aí, ganhando espaço, até porque é necessário, né? A gente tem que fazer uma forcinha, nós temos os pacientes que requerem um pouco mais de cuidados, e então acho que vem crescendo bastante a procura, por exemplo, dos meninos aí em relação ao curso, né? Agora, o senhor fez o seu mestrado em Comunicação e Cultura, que pode até soar estranho, né, para que saiu da área da saúde, né? Mas o senhor estudou o processo comunicativo do Serviço de Atendimento Médico de Urgência, um estudo nas redes sociais. Como é que surgiu esse tema no trabalho do senhor do mestrado? Por que sair da área de saúde e procurar o mestrado na área de comunicação? Então, na verdade, assim, eu não tenho tanta... A gente sempre passa por vários setores, né, dentro de um hospital. Então, acho que o objetivo, a ideia mesmo do tema, do trabalho, foi com foco em saber qual é a percepção das pessoas em relação ao serviço de urgência, no caso do SAMU mesmo, né? Então, foi uma investigação que foi feita dentro das redes sociais. Então, eu usei uma classificação de um autor, que é PN, né? Que é uma classificação com uma categorização
de atendimentos, né, que a gente utiliza, e aí eu consegui pegar uma população de 300 pessoas para saber o que elas achavam sobre o serviço de urgência. Então, eu fui categorizando, então a gente teve mais ou menos assim, informações tanto positivas como também negativas, que são as queixas em relação aos serviços e assim por diante. Então, a ideia também é porque, acompanhando alguns estágios, a gente percebe a população, né? Acho que também a situação, né? Do esperar, né? Do outro lado e a vítima muitas vezes sendo atendida lá dentro, ou o tempo que levou para esse atendimento, quanto tempo que demorou para chegar uma unidade de resgate e assim por diante. Então, foi esse mais ou menos o despertar. Professora Bruna, vamos falar a respeito de parto, né? A senhora falou que o profissional de enfermagem, ele pode fazer aí uma especialização em obstetrícia, né? Ou seja, fazer o parto. Hoje está em voga, ou não sei se está ainda, mas teve uma época que estava muito em moda, até o parto em residência, né? Fazer o parto em casa, e aí surge a função da doula, tá? Que foi até um tema que a gente já discutiu aqui no programa Unidos Comunidade, que é aquela pessoa que acompanha, que ela tem algumas técnicas, porém ela pode realizar o parto, essa doula, ou não. Ela precisa, numa situação de que a mulher faz a opção de ter o bebê em casa, ela requer obrigatoriamente uma enfermeira também junto, ou um enfermeiro, um profissional da área de saúde? Sim, a doula não faz o parto. A doula, a função dela é dar apoio emocional e fazer algumas manobras. Então, normalmente elas são treinadoras de períneo, né, que elas chamam. Então, na verdade, elas fazem algumas técnicas que ajudam no alívio da dor, elas fazem massagem e dão apoio emocional para a gestante durante o período do pré-parto. Quem vai fazer o parto, aí tem que ser um enfermeiro qualificado. Então, um enfermeiro que tenha especialização em obstetrícia ou uma obstetriz, né? Que existe uma formação na USP Leste de obstetriz só. Então, não é enfermeira, é um curso de 3 anos. Então, você tem que ter habilitação para isso. É uma titulação acadêmica ou não? É um curso de... Nível superior ou não? É nível superior, que é um tecnólogo. Que é um tecnólogo. Tá. Então, ele não pode comandar a equipe, não faz serviço de enfermeiro, ele só faz o parto. Tá. Então, eles são contratados, às vezes, em hospital, mas, normalmente... eles preferem os enfermeiros obstétricos porque aí tem uma atuação mais ampla dentro do hospital. O parto domiciliar em si é alguma coisa que está ganhando espaço, né, para que o bebê nasça em casa, então a mãe fique mais confortável, sem tanta intervenção nesse parto. E aí quem faz normalmente o parto domiciliar é o enfermeiro. Existem algumas equipes médicas que fazem também. Agora, é possível fazer o parto em casa sem nenhum suporte de médico? O pai fazer esse parto? Isso por opção ou numa emergência, aí aconteça o que aconteça, você tem que resolver? Então, eu brinco com os alunos assim, para fazer um parto, a única coisa que você precisa é da grávida, né? Não precisa de mais nada. Né? Então, você tem culturas... No Brasil, a gente tem uma cultura de medicalização do parto extremamente importante, né? Que leva, inclusive, a riscos. Né? O número de cesáreas no Brasil consegue ser campeão mundial de cesarianas, né? Como se a cesariana não fosse uma cirurgia de médio a grande porte. Então, fazer o parto normal em casa ou no ambiente hospitalar, né? O parto é alguma coisa fisiológica, né? Então, os riscos ou as complicações, elas são o risco é muito pequeno comparado ao que a gente imagina, né? A gente quer um suporte e tal, mas não precisa. Teoricamente, a mulher sozinha consegue ter o parto em casa. Não é necessário, obviamente, né? Você tem profissionais que conseguem fazer isso e auxiliar essa família para que a família permaneça unida durante o momento do nascimento do filho. Agora, o parto também não é espetáculo para ser rodeado de dezenas de pessoas e soltar champanhe, abrir champanhe e tira foto e filme e faz live ao vivo. Não é para tanto. É uma questão cultural, né? Assim, existem comunidades mundiais, assim, né? Lugares em que o parto é alguma coisa da comunidade. Né? Então, o parto sempre foi alguma coisa vivenciado pelas mulheres, né? Então, assim, eram as mulheres, as parteiras que vinham e faziam o parto das colegas, então, das outras pessoas da comunidade. Hoje, a gente tem uma distorção, né, relacionada a a abertura, né, de mídias sociais e assim por diante, em que você tem, inclusive, o espetáculo, né, do parto e tal. Eu acho que é uma questão muito pessoal.
né? Não precisa ser assim. Eu acho indispensável que a família participe do parto. Então, o pai e a mãe estar juntos na hora do parto. E muitas vezes o hospital não permite que isso aconteça. E se for no ambiente domiciliar, sim. Aí, professor Irineu, surge na Uniso é uma disciplina já sobre parto e, consequentemente, há um incentivo e um estímulo sobre o parto normal. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso e aí queria que a professora Bruna falasse a respeito desse equipamento, pode chamar de equipamento isso? Tá? Um simulador, né, de parto que a universidade adquiriu recentemente e para que serve isso? Então, na verdade, assim, a proposta é que os alunos possam ter essa vivência, que eles estejam assim inseridos dentro de um cenário que a gente consiga colocar tipo uma problematização. Então, é colocando o problema para saber como que eles vão fazer essa solução. Então, a ideia, a princípio, é que nós estamos assim também num período do evento que se comemora o Dia do Enfermeiro, que é a Semana da Enfermagem, e a gente também costuma fazer os chamados mini-cursos, né? São cursos que, além de certificar o aluno, também gera a questão das horas complementares e também traz para eles a questão do conhecimento e assim por diante. Então, é um curso que a gente lançou internamente para os nossos alunos aqui que fazem o curso de graduação em enfermagem. E a gente teve aproximadamente as 80 vagas em praticamente 2, 3 dias foram fechadas. Então, houve bastante interesse. O simulador é bem interessante. Eles conseguem viver um pouco, né, da realidade. Professora Bruna, eu queria que você explicasse um pouco mais do simulador para a gente. A disciplina de saúde da mulher, ela sempre existiu na grade, né? Então, na verdade, o que a gente tem a oportunidade agora a partir do simulador é que o aluno vivencie, né? Então, essa simulação realística do período do parto. O simulador é extremamente interessante, ele tem 2 barrigas, né? Uma barriga inicial, que é uma barriga que vai trazer, tem o nenenzinho dentro para a gente fazer o exame físico, né? Então, ele simula, inclusive, o líquido amniótico dentro. E aí a gente substitui essa barriga por uma transparente, coloca o neném na barriga e consegue fazer o parto vaginal. Né? Então, com a placenta, consegue fazer o corte do cordão umbilical, então consegue fazer tudo aquilo que a gente fazia na teoria, né? A partir mesmo quando a gente mostra vídeos e tal, o aluno consegue vivenciar. Então, a aula de laboratório, né, da disciplina de saúde da mulher, ela fica muito mais rica. Né? Então, eu faço mostrando para os meninos, então mostrando e participando a aula ao mesmo tempo. E na sequência, todos eles fizeram o parto, né? Então, assim, para eles é extremamente gratificante, é como se eles se colocassem naquela posição, né, de enfermeiro fazendo a sua atividade profissional real, né? Então, tudo que vem para o laboratório, na enfermagem a gente usa muito simulação realística, né? Em diversas áreas, né? Para funcionar, para fazer banho de leito, para mobilizar o paciente, fazer curativo e tudo mais. E o parto era difícil a gente simular sem o equipamento, né? Então, agora com o equipamento ficou perfeito, assim, né? Os alunos conseguem vivenciar aquele momento de uma forma bem próxima do real. Agora, professor Irineu, a Universidade de Sorocaba firmou uma parceria muito importante com a Santa Casa. Hoje os nossos alunos estão participando de atividades e, consequentemente, qual é a importância disso? Até se eles acompanham, por exemplo, partos, outras intervenções cirúrgicas no hospital, atendimento a pacientes. Hoje, como é que está essa relação do aluno do curso de enfermagem da Uniso na Santa Casa de Sorocaba? Então, essa parceria ela é muito rica, né? Porque ela acaba dando a oportunidade para os alunos vivenciarem diversos cenários, inclusive no caso da maternidade, que envolve o centro obstétrico, onde tem a questão de poder vivenciar tanto a questão do parto normal, como também um procedimento de cesariana, como também nas outras áreas de urgência, emergência, as clínicas. Então, esse cenário ajuda muito o aluno na sua formação, né? Então, acho que a parceria ela vem para fortalecer ainda mais o curso, e também ajudar na formação dos nossos discentes enquanto enfermeiros, né? E assim por diante. Quanto tempo de duração o curso? Então, o curso ele tem 10 semestres, é um curso de 5 anos de duração. E dentro dele tem tanto as disciplinas, parte básica, até as disciplinas mais específicas. Então, obstetrícia, neonatologia, tem a parte de pediatria, tem a parte de centro cirúrgico, né? Nós temos um diferencial dentro da grade também, que é a questão de segurança do paciente, que é algo que está em alta hoje, né? Alta que eu falo é porque é importante, né, você prevenir
situações de risco para o paciente. E nós também temos a parte de centro cirúrgico também, que os alunos vão diretamente no centro cirúrgico para poder desempenhar as atividades do enfermeiro. Então, assim, acho que é um curso muito rico, né, e um curso que vem se destacando bastante dentro da universidade e também na região. Muito bem. Sr. Irineu, quem quiser conversar com o senhor a respeito do curso, quer tirar alguma dúvida, quer convidar para uma palestra, gostaria que o senhor deixasse um e-mail institucional de contato e depois eu vou passar para a professora Bruna da mesma forma. Então, quem tiver interesse, né, em conversar com a gente, também fazer uma visita, conhecer o laboratório, os nossos simuladores, sempre tem um professor à disposição. O meu e-mail é irineu.contini@prof.uniso.br. Muito bem, muito obrigado, professor Irineu, sucesso para o senhor no trabalho que desenvolve. Professora Bruna, da mesma forma, também gostaria que a senhora colocasse um e-mail institucional à disposição, quem quiser bater um papo, convidar para uma palestra, falar sobre essa função, essa discussão agora do parto em casa. Eu acredito que muitas mulheres têm interesse nisso. Se alguma comunidade, alguma igreja, alguém queira discutir sobre esse assunto, a senhora está à disposição também. Estou à disposição. Quem quiser visitar a universidade, conhecer a nossa grade, né, conhecer o nosso curso de enfermagem, o meu e-mail institucional é bruna.damas@prof.uniso.br. Muito obrigado, então. Obrigado, professor, e sucesso no trabalho que vem desenvolvendo. O Nilson Comunidade vai para um rápido intervalo e volta já. Não saia daí. A cada 1000 atropelamentos, apenas 9 saem ilesos. É na faixa que o respeito pede passagem. Pedestre, sinalize com o braço estendido a intenção de atravessar na faixa. Condutor, freie para que o pedestre passe com segurança na faixa. Use o pisca-alerta para avisar o veículo de trás da sua intenção de parar para o pedestre. Com atitudes simples, fazemos um trânsito melhor. Estamos de volta com o programa Uniso Comunidade. Nesse bloco, estamos recebendo os organizadores do segundo encontro de carros clássicos na Uniso, o coordenador do curso de AD, Léo Vitorino da Silva, e o engenheiro Davilson Mena Júnior. Como de praxe no nosso programa, você que nos acompanha, sabe que a gente vai conhecer um pouco mais o perfil dos nossos entrevistados. Vamos começar pelo engenheiro Davilson Mena, que foi professor e um dos responsáveis pela implantação do curso de Engenharia Civil aqui na Universidade de Sorocaba. Davilson, muito obrigado pela sua presença. Gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória, sua graduação, sua pós-graduação e quanto tempo está na Uniso. Olá, Fernando, tudo bem? Sou formado em Engenharia Civil. Eu trabalho na Universidade de Sorocaba há 20 anos. Sou responsável pelo setor de engenharia daqui. Fui professor do curso, da primeira turma do curso de Engenharia Civil. Ajudei a montar o curso, a montar o programa em 2010. Dei aula na primeira turma e, devido às demais atribuições, hoje eu tomo conta da parte de manutenção e obra da universidade. E você tem mestrado também? Sim, eu sou mestre em processos tecnológicos e ambientais aqui pela Uniso também. Muito bem. Vamos conhecer também o professor Léo. Léo, da mesma forma, muito obrigado pela sua presença. Gostaria que você falasse da sua graduação, da sua experiência acadêmica, da sua titulação também e a respeito do curso de AD que você é responsável hoje pela universidade. Certo, obrigado pelo convite, Fernando. Eu sou bacharel em Ciência da Computação, aqui pela universidade, onde eu estou desde 2005. E hoje eu coordeno a EAD. Tá? Então, na minha trajetória, eu fui mudando da área de tecnologia para aplicação da tecnologia na educação. Hoje eu sou mestre em educação, doutorando em educação e coordenando todas as atividades de tecnologia na educação aqui da universidade, principalmente a educação à distância. Tá? Então, hoje eu coordeno a parte pedagógica e administrativa dos cursos e todas as iniciativas de EAD aqui na Uniso, desde os 20% dos cursos presenciais até os cursos totalmente à distância. Tá? Que hoje nós temos o curso de Gestão Ambiental EAD acontecendo. Vamos começar agora sobre essa paixão de carro antigo. Até antes da nossa conversa, vamos ver um vídeo que nós produzimos no primeiro encontro de carros clássicos aqui da Uniso. Acompanhe.
Tá aí, então. Olha só, foi um espetáculo, né? Queria saber do Davilson, como é que foi ter organizado esse primeiro encontro, você, o Léo, enfim, outros tantos. Parece que foi uma coisa que meio que, vamos ver o que vai acontecer, e de repente foi muito bonito, muita gente, e que muita gente pediu para acontecer outra vez, e vocês estão responsáveis agora pela organização desse segundo encontro de carros clássicos. Vamos começar primeiro, quando vai ser o segundo encontro? O segundo encontro vai ser no sábado, dia 16 de junho, próximo. Estamos bem Amanhã próximos. vai ser o dia todo? Vai começar das 9 da manhã e vai terminar às 17 horas. Tá, então atenção, então você já sabe, já vai se programando, 16 de junho. 16 de junho, então aqui na cidade universitária. Se você tem interesse, agora a gente vai entrar no papo específico sobre isso. O Davilson, como é que foi ter organizado esse primeiro encontro? E mais ainda, você é um colecionador de carro? Eu já sei de um Dodge Dart lindo que você tem e também de um XR3 que você também tem. Aí foram heranças que você recebeu ou foram carros que você comprou porque queria colecionar? Na verdade, eu não sou um colecionador. Eu apenas tenho 2 carros. Eu gosto de carro, eu gosto de carro antigo. O Dodge é um veículo já de herança, ele foi do meu avô, depois da minha mãe, hoje é meu. Eu já tomo conta dele. Que ano que é esse carro? 1976. Esse é um carro original, tá? Um carro clássico. E eu, por paixão também, eu tenho um Escort XR3. Conversível? Não é conversível, é fechado. Tá. 88 já, mas não é um carro original, um carro que eu venho arrumando ele, tentando manter ele o mais próximo possível da originalidade. Esse daí foi uma paixão pelo carro em si. Então eu tenho esses 2, não sou colecionador, estou longe disso, apenas gosto desses carros. E como é que foi ter organizado o primeiro encontro, participar da organização do primeiro? Esse primeiro encontro, na verdade, ele foi uma solicitação da administração, da reitoria da universidade, em a gente trazer o público, a população, para dentro da universidade, para eles conhecerem a universidade. E uma das vertentes que a gente encontrou foi trazer através do encontro de carros. Eles pediram para que a gente tentasse fazer um encontro aqui dentro da universidade, em horário de aula, que a gente fez. Foi logo no início do semestre letivo, agora de 2018, a gente pegou um dos primeiros dias de aula e foi de boca a boca o convite. Eu e o Léo, mais algumas pessoas, nós começamos a fazer os convites de boca a boca. Amigos, conhecidos? Amigos, conhecidos, e o pessoal se interessou e acabou vindo para cá. Foi uma surpresa o tamanho do evento, porque a gente não sabia o que ia acontecer. Nós não tínhamos ideia do que iríamos encontrar. Então foi uma surpresa para a gente, como organizador entre aspas, não é nosso métier de trabalho, esse daí, a gente apenas gosta. Então a gente organizou isso daí da maneira que a gente tinha conhecimento e vieram cerca de 90 carros. Carros bons, carros originais, carros reformados, teve uma gama muito grande de carros. E o mais interessante, as pessoas que vieram de fora, muitas não conheciam a universidade e vieram para cá e tiveram uma surpresa ao ver o que é a cidade universitária. Vários alunos participaram como expositores e vários alunos como pessoal que veio passear aqui no horário de intervalo, antes do início da aula, e notaram como uma atividade diferente, interessante, que a universidade estava proporcionando. Gostaram muito. Muito bem. Léo, você tem um Fusca, pelo menos que eu conheço, né? Você vem trabalhar, quer dizer que também não é o Davilson anda normalmente com esses carros, vem trabalhar com os carros de vez em quando, e o Léo tem um Fusca, né? Agora esse Fusca tem uma característica, tem até uma mala, tem um maleiro com mala em cima, né? Conta para mim um pouco da história do Fusca e como é que foi que esse Fusca surgiu na sua vida também. Certo. Eu tenho um Fusca bege 77, que ele surgiu quando em casa a gente precisava de 2 carros, eu e minha esposa trabalhamos nos locomovendo, eu de um campus para o outro, por exemplo, e da necessidade de ter um segundo carro, junto com a vontade que eu sempre tive de ter um Fusca, surgiu a oportunidade, então, de finalmente adquirir esse carro. E desde que eu peguei o carro, ele estava original, mas estava bastante envelhecido, com tonalidades já distintas das partes do carro, por causa de condições climáticas, sol, chuva, enfim. E aos poucos eu fui
recuperando esse carro. Tá? Então, recuperando e também deixando ele enfeitado, talvez seja o nome. Então, comecei com o bagageiro, coloquei a mala, que é a mais famosa aqui da Uniso, acho. Todo mundo quer saber o que tem dentro daquela mala. Esse é um mistério. Esse é um mistério, mas ninguém teve coragem de abrir ainda. Tá, então, mas o legal do carro antigo, do carro clássico, é justamente isso. Vale a pena a gente investir nele, tá? Porque não é só a manutenção de um carro que a gente faz o uso no dia a dia, que isso é o normal, que todo mundo tem que fazer com o carro, mas a ideia de você deixar ele do jeito que você quer, de você modificar a partir do que você vê em outros carros, assim por diante. Tá? Então, para mim, ele, além de ser essa realização desse sonho de ter esse carro, de curtir um carro diferente de um carro de uso normal, ele também é um carro de uso normal. Então, é o carro que eu venho trabalhar todos os dias, tá? É o que me leva para todos os lados, quando ele não para no caminho. Aí que eu ia falar agora, vamos falar a respeito da manutenção. O carro velho, o carro antigo, você consegue definir, vou perguntar para vocês dois, aí para o Davilson e para o Léo, a diferença do carro velho e do carro antigo. O carro velho é aquele que não tem manutenção, que está largado, que a pessoa, infelizmente, é o único meio de transporte que ela tem e vai levando e vai estragando a ponto de virar ferro velho. A gente vê cada coisa aí medonha, né? Que sai fumaça, que o pisca não acende, o farol não tem mais, a lataria está amassada. Esse é um carro velho. E o carro antigo é um carro também velho, mas preservado, cuidado. É isso que você define como uma diferença? E aí você falou parar no caminho, porque na verdade é um carro de 40 anos, ou seja, a mecânica do carro, a parte elétrica do carro tem 40 anos. Ou tem que restaurar totalmente, fica só a lata e troca tudo. Bom, eu acho que, na verdade, os dois são antigos, né? O que muda é que as pessoas que são apreciadoras desses carros antigos, elas têm um apreço, um apego pelo carro que faz ele continuar sendo antigo, mas não parecer velho, tá? Então, aí sim, então é um cuidado a mais que se tem com o carro. Em termos de manutenção, é como um carro comum. A diferença é que as peças nem sempre existem as originais, então a gente tem que ir buscando peças em boas condições usadas ou novas peças que não são as fabricadas como eram fabricadas originalmente, mas que continuam funcionando, enfim. Então é uma manutenção que todo mundo tem que ter com todos os carros, né? Para que ele não estrague, não polua mais. Não pare no caminho. Não pare no caminho. Isso, às vezes, é inevitável. Mas é uma coisa que a gente se acostuma também. Então, eu mesmo já tive cabo de acelerador que estourou no caminho, que é a coisa mais normal num Fusca. Tá? Recentemente, eu perdi um motor, tive que refazer. Então, essa é a sua pergunta, inclusive. Se a gente tem que refazer tudo, não. É um carro que, enquanto você vai tendo uma boa manutenção, ele tem uma tendência de durar muito mais. Mas a partir do momento que vai envelhecendo muito uma peça ou outra, a gente vai substituindo. Agora, e você, Davilson, com os dois carros que você tem? Onde que você vai achar peça do Dodge Dart de 76? Existem sites na internet, blogs, no Facebook, grupos que colecionam Dodge Dart, olha, queimou a lâmpada que você também não vai achar numa auto elétrica convencional. Mas, de repente, olha, eu quero trocar o farol porque está muito sujo, está riscado, ou bateu o farol, pior ainda, e aí onde você vai achar? Como é que você vai para achar as peças, tanto do Dodge quanto do Escort? Existem alguns fornecedores de peças que são especializados em peças antigas. Às vezes eles têm algum lote de peça antiga, original. Às vezes eles têm peças antigas, só que usadas, como o Léo falou, em bom estado de conservação. No caso do Dodge, às vezes existe a necessidade de importar algumas peças. Existe mercado americano que dispõe de sites que têm as peças. Eles têm uma cultura de produzir algumas peças ainda, que a gente consegue ela como peça alternativa.
Esse é de um carro mais antigo, mais clássico. No caso do Escort, que é um carro mais novo, ele está naquela mais fase novo, de porém transição. com 30 anos já, né? Mas ele é um carro em fase de transição, de velho para antigo. Tá? Carro com 30 anos, quando começa a ser considerado carro antigo, passível de colocação de uma placa preta de originalidade. Então, algumas peças ainda acha assim, desmanche, algumas em sites que oferecem opções de peças originais ou paralelas. E lojas ainda encontra-se algumas peças, só que daí paralelas que nem sempre têm a mesma qualidade de uma peça original. Agora, e o mecânico que conserta esse carro? O mecânico que conserta a Fusca é o mecânico que tem, se levar o carro na concessionária autorizada da Volkswagen, que os locais consertam Fusca, ou você tem que ter um mecânico também que tem que gostar desse tipo de carro, porque tem que ter paciência para consertar? Com certeza tem mecânicos que são mais especializados em carros mais antigos. E geralmente os mecânicos mais antigos também. Porque não tem computador de bordo do Sim. Fusca. Você não coloca lá aquele pendrive que aparece no painel, que não tem jeito. Não. Vai ter que escutar o motor do Fusca e falar como é que está a rotação. Exatamente. Conhecer mecânica do Fusca, primeiro, teoricamente, deve ser mais simples, né? Mecânico, não envolve conhecimento de eletrônica, enfim. Mas tem esse relacionamento do mecânico ou do motorista com o carro e com o motor que é diferente do que a gente tem hoje. Então, sentir o barulho do carro, que você se acostuma, porque ele tem barulho, claro. Sentir o tremor do carro, a vibração, enfim. Então, é uma sensibilidade um pouco diferente. E o mecânico muito mais vigido em relação a isso. Agora, o mecânico de Dodge, eu nem imagino. Quem é o mecânico de Dodge Dart? Mecânico acaba virando seu amigo, parte da sua família, porque você tem que ter uma relação de confiança muito grande com ele, para que você possa deixar o carro... Hoje tem em Sorocaba, então quem conserta o seu Dodge? É um amigo meu, Tá. Paulo, ele quando precisa fazer alguma coisa, ele tem uma oficina mecânica convencional? Uma oficina e mecânica aí, convencional. Tá. E ele, tanto no Dodge quanto no Escort, ele mexe com muito carinho. Mas ele gosta também disso? Ele gosta. Tá. Ele gosta, ele um desafio, muitas vezes. E é uma coisa que não pode ter pressa. Eu preciso que faça hoje para usar amanhã. Não dá. Tem que ter uma paciência, um cuidado, procurar as peças. Quebrou uma peça, eu vou ter que achar a peça. Então existe uma relação de amizade muito grande aí com o mecânico. Muito bem. Léo, vamos falar a respeito desse segundo encontro que a gente está organizando aqui na Uniso. Então, o professor Davilson já falou, 16 de junho, né? Você já está convidado, ele é aberto ao público, entrada franca, não será cobrado nada, na cidade universitária, rodovia Raposo Tavares, quilômetro 92,5. Como é que você fez o balanço do primeiro, Léo? Como é que você avaliou esse primeiro encontro? E agora, de repente, a coisa está crescendo, porque as pessoas que estavam no primeiro pediram uma segunda opção, e aí vocês já estão participando da organização, obviamente aí já envolvendo até o nosso setor de eventos da Uniso, vai ter food trucks, vai ter música. Eu sei que vocês recentemente estiveram lá em Piedade, no Encontro Nacional de Carros Antigos também, foram lá tirar algumas ideias, convidar as pessoas. Como é que está sendo a sua avaliação do primeiro e expectativa com o segundo? Bom, o Davilson já antecipou, a aceitação foi muito bacana, algo inusitado. Muitas pessoas que vieram para cá já vieram porque esperavam um clima diferente, em horário de aula, uma instituição de ensino, porque esses encontros a gente tem todas as semanas em vários pontos aqui da cidade de Sorocaba, em Votorantim, aqui do lado, e na região toda, né? Porque tem muita gente apaixonada por carro antigo. Tá? Então, a partir dessa repercussão, esse olhar muito positivo de quem veio, de que falou que foi muito bem organizado, embora o esforço nosso tenha sido mínimo, foi muito mais pelo apreço, pelo que a gente gosta mesmo, do que na expectativa de um super evento. E daí sim surgiu essa oportunidade do segundo. Nesse segundo, a gente até ampliou a abrangência, né, do encontro. Então, além de... É um encontro de clássicos. E nesses clássicos a gente está aceitando, então, as inscrições desses expositores. Carros antigos, motos e off-roads. Tá? Então, não é somente para carros antigos. Tá? Então, o pessoal que tem moto, que tem clube de moto, está muito convidado. O pessoal de off-road, jipes,
pessoal das Land Rovers que já... As trilhas, pessoal que curte Isso, pessoal que trilha, gosta de trilha, estão todos convidados para vir para cá. E como ganhou uma proporção maior, um espaço maior, um tempo maior para acontecer, ele, claro que envolveu mais gente, está envolvendo mais gente e mais opções para que as famílias compareçam aqui. A gente não quer só o pessoal que gosta dos carros, mas que tragam seus filhos, esposa, marido, quem vocês então quiserem. Então não é aberto para para o aluno, é aberto para a comunidade. Para a comunidade, é um evento para a comunidade. Tá. Então, aí vai ter food trucks, vai ter comida, vai ter música durante o dia, exatamente, food trucks, opções variadas de alimentação, bandas, teremos 2 ou 3 bandas que vão fazer um sonzinho aí para a gente ao longo do dia. Nós estamos juntando uma equipe de apoio bacana para dar todas as orientações. E para fins de organização, a gente está pedindo para o pessoal que tem seu carro clássico, seja o off-road, seja uma moto, seja o carro antigo, que façam a sua inscrição no site, mas para a gente ter um controle mesmo. Passa o endereço já para a gente. O endereço do site é uniso.br/hs/clássicos. Tá? Então lá tem um lugarzinho. Repete pra gente, por favor. uniso.br/hs/clássicos. Não tem o www. Não precisa. Vai direto ali. Pode ir direto ali. Ali tem um linkzinho de inscrição para que as pessoas coloquem o carro que vem, se é de algum grupo ou não, o ano do carro, porque a gente está organizando espaço, se tiver aí grupos, para estacionamento, tal, para isso. ficar. Isso independe se de repente a pessoa um dia antes, ou quem está assistindo o programa lembrou, pô, eu também tenho um carro, tá, mas só vou para curtir. Vem que também será bem recebido, vai ter estacionamento de graça também para parar o carro, enfim. Exatamente. Um dos privilégios aqui da cidade universitária é o espaço que a gente tem. Então, o espaço é bem amplo, tanto para estacionamento dos expositores quanto dos visitantes, os curiosos, apreciadores que ainda não têm seus clássicos. Tá? Então, decidiu de última hora, com certeza, será muito bem-vindo aqui no nosso encontro. Muito bem, lembrando também que você que eventualmente não tenha carro, moto, queira ver de ônibus, a cidade universitária ela é muito bem atendida por ônibus que saem dos 2 terminais, né? Só pegar o ônibus cidade universitária, o NISO, e você o ônibus para dentro do campus, né? Além disso, tem as outras opções que o ônibus para na Raposo Tavares, na frente da universidade também, normalmente o ônibus de Brigadeiro Tobias, que é uma alternativa para você que venha de ônibus, como é um sábado, dia normal, os ônibus estão correndo normalmente. Davi, sua expectativa para o número de carros, quanto foi o número de carros do primeiro? Vocês contabilizaram? 90 veículos. 90. Já para a coisa andando, já está faltando ainda mais de um mês para poder chegar nesse encontro. Tem uma expectativa já? Hoje a gente não tem um número. A gente vai prever uma área de... Para quantos? Algo em torno de 300 a 500 veículos, mais ou menos. A gente consegue... A expectativa é chegar a isso, até 500 carros. Até 500 carros a gente consegue absorver com segurança, com qualidade, com espaço para seu veículo, ter espaço para abrir as portas, não vai ficar um carro encostando no outro. Que esse é um receio do quem tem um carro antigo. Né? Bater a porta jamais, né? Não. Então, a gente prevê isso daí. Cerca de 500 veículos a gente consegue... E o estacionamento da Uniso tem capacidade para quantos outros carros aí para visitantes? Ainda sobra espaço para mais uns 800 fácil. Tá certo, muito bem. Léo, quem quiser bater um papo com você, independente desse encontro de clássicas, quer saber um pouco de Fusca, quero comprar um Fusca, quero trocar uma ideia com o Léo que tem Fusca, tá? Eu queria que você passasse o seu e-mail institucional também. Meu e-mail é leo.silva@prof.uniso.br. Muito bem, Davilson, da mesma forma, quem quiser saber, olha, tem um Dodge Dart na família, me passa o telefone, o endereço do Paulo Mecânico, ou tem um Escort aqui também, quero dar um trato nele, onde você já comprou a roda, você comprou o volante, onde que você tá, passa o seu e-mail institucional também, por favor. Tá, meu e-mail é davilson.mena@uniso.br.
O seu Mena com 2 N's. Mena com 2 N's. Muito bem. Muito obrigado pela participação de vocês. Sucesso. A gente vai com certeza cobrir esse evento para que as pessoas possam acompanhar aqui no programa Uniso Comunidade. Ok? O programa Uniso Comunidade vai ficando por aqui. Se você quiser entrar em contato com a nossa produção, é só acessar o Facebook, Uniso Comunidade. Curta lá e você pode rever esse e outros programas só acessando o nosso canal no YouTube, que é a TV Uniso. Até o próximo programa. Até lá!